Bom dia a todos. Dando continuidade, pessoal, estamos tratando agora ainda na parte de licitações de contratos, do tópico inerente aos contratos administrativos. E encaminhando já a reta final do semestre, vamos acelerar um pouco mais o ritmo, mantendo sempre a qualidade, mantendo sempre o acesso ao máximo de conteúdo que vai lhes auxiliar na formação do melhor conhecimento. No que tange aos contratos administrativos, nós começamos de plano fazendo uma distinção entre contratos administrativos e contratos da administração. Esses contratos da administração, eles teriam um aspecto mais amplo que os contratos administrativos. E aí nós teremos o quê? Nós teríamos o contrato envolvendo a administração pública enquanto gênero, né? E aí o contrato envolvendo a administração na condição de verticalidade, na condição de horizontalidade. Explicando melhor, é muito fácil de entender. Toda vez que a administração pública contratar sem uma relação de supremacia, de superioridade, toda vez que a administração vier ao contrato impede igualdade, nós estaremos falando de um contrato da administração. E toda vez que nós falarmos de um contrato com supremacia, com superioridade da administração, nós estaremos falando de um contrato administrativo. Professor, qual a diferença? Não estou entendendo ainda. Imagine o seguinte, pessoal. Desculpa. Contrato da administração. O contrato da administração é aquele que vai ser predominantemente regido pelo direito privado. O contrato da administração é aquele conjunto, aquele contrato regido, gerido, vamos melhor dizer, pela verticalidade, pela horizontalidade. A administração e a outra parte estão em pé de igualdade. Então, esse contrato da administração, o poder público precisa contratar algo como se fosse um consumidor. Imagine a seguinte situação: a administração pública tem um prédio que precisa de fornecimento de energia elétrica, que precisa de fornecimento de água, que precisa de serviço de telefonia, precisa de serviço de internet. O que a administração pública vai fazer? Vai contratar a concessionária de fornecimento de água, vai contratar com a concessionária de fornecimento de energia, vai contratar com uma empresa de telefonia, vai contratar com um provedor de internet. Então, observem que todos esses contratos, a administração pública não tem uma relação de hierarquia. Ela é uma consumidora, ela está contratando sob o aspecto mais próximo, sob a normatização mais próxima ao direito civil. A previsão desses contratos está lá no artigo 62, parágrafo 3º da Lei de Licitações e Contratos. Basicamente, compra e venda de produtos de pronto atendimento, locação para residência, contrato de seguro, contrato de fornecimento de água, contrato de fornecimento de luz. Imaginem vocês ainda num contrato da administração, que a administração pública queira fazer uma reforma de um prédio público e, para tanto, precise provisoriamente ocupar outro lugar. Queira fazer a reforma de uma escola, queira fazer a reforma de uma repartição e, para tanto, ela vai e faz o quê? Celebra um contrato de locação de um prédio com um particular para utilizá-lo durante 2, 3, 5 meses, enquanto perdurar esta reforma. Obviamente, a administração pública estará celebrando um contrato regido pelo direito privado. Então, a relação aqui é de horizontalidade, as partes estão em um mesmo nível, em um mesmo patamar de igualdade. Agora, nos interessa aqui os contratos regidos pelo direito público, a relação de supremacia da administração pública. Nos interessa aqui a relação de horizontalidade, a administração pública divulgando que tem intenção de contratar algo, de que tem intenção de contratar determinada obra, determinado serviço, e os particulares acorrendo e ofertando o seu serviço, tentando
tentando se sujeitar às exigências da administração pública, justamente para serem escolhidos naquela competição como vencedores e ganharem o direito de prestar o serviço, de executar a obra para a administração pública. Esses são os contratos administrativos. E eu já falei para vocês, contrato administrativo é regido pelo direito público, contrato administrativo tem a administração em posição de supremacia, de superioridade, e, portanto, eles estão no nível de verticalidade. Aqui nós temos o quê? Nós temos a administração pública querendo construir um prédio, nós temos a administração pública querendo contratar o fornecimento de alimentos, por exemplo, para apenados do sistema carcerário. Queremos a administração contratando fornecimento de alimentos para escolas, merenda escolar. Nós temos aqui a administração pública querendo licitar a compra de veículos para renovar a sua frota, de equipamentos eletrônicos, querendo contratar uma empreiteira para fazer uma reforma de um prédio público. Tudo isso é o quê? Contratos administrativos. A administração estabelece as regras, a administração pública estabelece os parâmetros e aqueles que quiserem participar vão e se sujeitam. Participam de uma competição, de um procedimento licitatório, para então poderem se sagrar vencedores. São esses os contratos que nos interessam. Os contratos da administração, regidos pelo direito privado, não nos convém aprofundar nesse momento. No caso, os contratos administrativos, contrato de concessão de um serviço público, contrato de concessão de uma rodovia, contrato de concessão de um aeroporto, de um porto, contrato de construção de uma escola, contrato de construção de um prédio novo para uma prefeitura, enfim, as mais variadas situações que tenham a administração pública em posição de superioridade, hierarquicamente acima, em condições de impor regras. E aqui nós teremos ainda a possibilidade, que nós vamos detalhar no próximo vídeo, de impor cláusulas exorbitantes. Então, os contratos regidos pelo direito privado estarão delineados pelo artigo 58 da Lei de Licitações e Contratos. Além disso, nós teremos ainda os denominados convênios, que são ajustes, que são contratos firmados entre entes da administração pública no intuito de ajuda mútua, de cooperação, de prestar conjuntamente um melhor serviço. Os denominados convênios, então, eles não apresentam contraposição de interesses, mas, ao contrário, uma justa posição, uma composição de ideias, de valores. É a administração pública, através de diversas entidades, através mesmo de unidades federativas, se reunindo através de um termo de parceria, de um consórcio ou de um convênio intergovernamental, para tratar de um assunto de interesse coletivo, para melhor trabalhar um assunto que seja de interesse coletivo. A previsão dos convênios está lá no artigo 241 da Constituição Federal. Sobre o contrato administrativo, nada mais justo, resguardado o caso de contratação direta, que foi um dos últimos tópicos que tratamos, o caso de licitação dispensada, dispensável e inexigível, nós teremos a necessidade de prévia licitação. E aqui o Alexandre Mas ainda traz o quê? Que a ausência dessa prévia licitação é caso de defeito no plano da existência, sendo, portanto, considerado inexistente, inválido e ineficaz o contrato firmado. Ok? Então, regra: prévia licitação. Sobre os conceitos, pessoal, existem vários conceitos para o contrato administrativo, todavia eu trouxe dois para vocês que eu acho bem interessantes. Diz Eli Lopes Meirelles que é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particulares ou outra entidade administrativa para a concepção de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração pública. Chama a atenção de vocês, é o ajuste que a administração, agindo nesta qualidade, então agindo enquanto Estado, firma com particulares
ou com outra entidade administrativa, sim, poderemos ter a administração contratando outros entes da administração. Para a consecução de objetivos de interesse público, nada mais justo, nas condições estabelecidas pela própria administração, a tal da supremacia, a tal da superioridade, a tal da imposição da administração sobre os demais. Então, a questão da verticalidade, o Eli Lopes Meirelles deixa bem claro aqui. Vem o Celso Antônio Bandeira de Mello e fala que contrato administrativo é um tipo de avença, ok? Tratado entre a administração e terceiros, podem ser particulares ou outros entes da administração pública, por força de lei. Sim, a Constituição exige, né? A lei de licitações estabelece as regras, então, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas sujeitam a cambiáveis, a variáveis imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratado privado. Isso nós vamos ver ali enquanto cláusula exorbitante. A administração pública pode fazer alterações unilateralmente no contrato, tanto qualitativas quanto quantitativas, todavia sempre deverá preservar os interesses patrimoniais do contrato, ou seja, do contratado. Por quê, pessoal? Porque ela não pode exigir mais de um produto, ela não pode exigir a alteração de um projeto ou da execução de um projeto sem que entenda que nisso haverá uma incidência de novos custos e que deverão ser ressarcidos ao particular que está executando ou ao ente que está executando esse determinado contrato administrativo. Finalmente, para encerrarmos esse primeiro bloco, eu lembro a vocês que, em relação aos sujeitos do contrato, a lei de licitações define contratante como o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual e contratado, a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração. Esse é o caso de um contrato bilateral. Basicamente, nós temos contratante, o ente público, o ente da administração, a pessoa que deseja celebrar aquele contrato, e do outro lado, como signatária, o contratado. Isso é um contrato bilateral. Nos contratos administrativos plurilaterais, não haverá presença de particulares, já que as partes atuantes são diversas entidades federativas, firmando compromisso para a defesa de interesses comuns e não conflitantes. Aquilo que há pouco nós falamos, e eu volto lá para vocês, como convênios, ok? No que a gente tem, termos de parceria, consórcios e convênios intergovernamentais. Então, aqui nós teríamos um contrato plurilateral. Certo, minha gente? Muito obrigado por enquanto. Já seguimos na sequência com características do contrato administrativo e também com cláusulas exorbitantes. Foi um grande prazer.